Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta, e principalmente o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje, na nossa aula, eu peguei essa aula para a gente revisar um pouco de função do primeiro grau, apenas o básico, certo? Que é extremamente que vocês saibam, é extremamente importante que vocês saibam, é necessário que vocês saibam as características e os conceitos. Por isso, eu decidi abordá-lo novamente. Inicialmente, vamos falar sobre a estrutura de uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau é sempre um valor A qualquer, vezes x, que é a nossa incógnita, mais b, um outro valor qualquer. Eu posso ter o b, como eu também não posso ter o b. Pode ser só ax, pode ser apenas função de x igual a x. É uma função do primeiro grau, com ou sem o b. Só não pode deixar de ter o ax. Então, se eu tiver função de x igual a x, é uma função do primeiro grau. Função de x é igual a b, não é uma função do primeiro grau. O b eu posso ou não ter, mas o ax sempre tem que ter, certo? Então, eu posso escrever como função de x é igual a x mais b, e esse f de x é a mesma coisa que y. Então, eu também posso escrever a minha função sendo y é igual a x mais b. Aonde esse nosso a, esse nosso coeficiente a gente chama de coeficiente angular. E o b a gente chama de coeficiente linear. Agora vamos falar um pouco sobre como é que a gente pode definir aqui o a e o b em uma função do primeiro grau. Nós temos y é igual a 4x mais 2. Quem é nosso a? O a é o valor que está do lado do x. Então, o a é o 4. E o b é o valor que está sozinho, é o 2. Agora, na nossa segunda função, quem é o a? O a é o 5. E quem é o b? O b é 9? Não. O b é menos 9. O sinal é de extrema importância. Agora vamos falar um pouco sobre a raiz ou zero de uma função. Como é que eu descubro a raiz de uma função? O que é a raiz de uma função? A raiz de uma função é o número que eu substituí no lugar do x e a função vai se tornar igual a zero. O y é igual a zero. Então, para me descobrir a raiz de uma função, eu igualo a função a zero, porque o y tem que ser igual a zero. Eu trouxe essas três funções para a gente trabalhar. Y é igual a 4x mais 2, y é igual a menos 2x mais 10 e y é igual a menos 7x mais 7. Vamos lá descobrir a raiz dessas funções. Vamos começar pela nossa primeira função que tem aí, vou chamar de função 1. Na função 1, eu tenho que o y é igual a 4x mais 2. Eu preciso dizer que o y é igual a zero. Então, eu tenho que 4x mais 2 é igual a zero. Preciso deixar o x sozinho. Primeiro, eu passo quem está do lado dele. O 2 está somando, então ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então, fica que 4x é igual a menos 2. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é menos 2 dividido por 4. Eu posso simplificar? Posso. Vou dividir o numerador por 2 e o denominador por 2. Fica menos 1 meio. Agora, na nossa segunda função. Na nossa segunda função, nós temos que y é igual a menos 2x mais 10. Para mim saber a raiz dessa função, eu vou igualar a zero. Então, fica que menos 2x mais 10 é igual a zero. Eu preciso deixar o x sozinho. Só que nesse caso, nosso x está negativo. Então, é melhor para a gente passar ele para o outro lado. Então, fica que 10 é igual a 2x, que era negativo, passou positivo. O 2 está multiplicando,
passa dividindo. Então, x é igual a 10 dividido por 2. Então, x é igual a 5. Agora, na nossa terceira função, nós temos que y é igual a menos 7x mais 7. Para me saber a raiz dessa função, eu vou igualar a zero. Então, fica menos 7x mais 7 igual a zero. O nosso x está negativo, então é melhor para a gente passar ele para o outro lado. Então, fica que 7 é igual a 7x, que era negativo e passou positivo. O 7 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é 7 dividido por 7. Então, x é igual a 1. Então, sempre que eu quiser saber a raiz de uma função do primeiro grau, basta eu igualar a zero. Agora vamos falar aqui um pouco sobre os gráficos. Os gráficos de uma função do primeiro grau pode ser crescente ou decrescente. Se o nosso a, que é o coeficiente angular, for maior do que zero, se ele for positivo, eu tenho uma função crescente, que é esse gráfico da esquerda. Mas se eu tiver um a, um coeficiente angular menor do que zero, eu vou ter um gráfico, uma função decrescente, que é no caso da imagem direita. E assim nós concluímos nossa aula de hoje. Ela foi bem básica, só realmente para lembrar os principais conceitos envolvidos nos cálculos de função do primeiro grau. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Para rever nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E não esqueça de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje.